Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O ministro Alexandre de Moraes está se sentindo um deus. E claro, ninguém está querendo pará-lo e principalmente não tem ninguém. O Senado Federal é composto pela grande maioria da esquerda e, é claro, eles não vão agir contra a base de Lula e principalmente contra Alexandre de Moraes. E agora, como se não bastasse, o Alexandre de Moraes pegou o seu cafezinho das 5, sentou na mesa e deu uma ordem ao governo da Espanha. Isso mesmo. Alexandre de Moraes deu uma ordem ao governo da Espanha e complica a diplomacia brasileira. Alexandre de Moraes deu uma ordem. Ele está extrapolando as fronteiras do nosso país, como fez tempos atrás, onde ele deu ultimato ao FBI e ao governo americano para que desse notícias e desse parecer sobre as pessoas que tinham fugido do nosso país, como Alan dos Santos e Eduardo Bolsonaro, se haveria a possibilidade de serem extraditados para o nosso país. E Alexandre de Moraes querendo dar ordem à maior e mais importante nação do mundo, os Estados Unidos. E como não conseguiu, agora ele está mirando seu canhão para a Espanha. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele extrapolou as fronteiras do Brasil. O texto de Moraes é bem claro. Ele colocou da seguinte forma: diante do exposto, determino que o governo da Espanha, por seu embaixador, preste informações em 5 dias, comprovando o requisito de reciprocidade. O embaixador espanhol não deve explicações à justiça brasileira sobre as decisões da justiça espanhola. Essa atitude do ministro é extremamente preocupante e coloca em risco a diplomacia brasileira e as relações internacionais de nosso país. Tudo isso sem que nenhum outro ministro da corte seja capaz de se manifestar, o que é ainda muito mais preocupante. E aí, a justiça da Espanha ignorou Alexandre de Moraes, onde ela tomou mais uma providência em benefício do jornalista Oswaldo Eustáquio. A Interpol foi acionada no sentido de que as ordens de prisão ou extradição contra o jornalista sejam emitidas com base na solicitação recusada. A Interpol deverá atualizar seus registros para excluir a solicitação de extradição e cancelar qualquer alerta internacional para a captura de Eustáquio. Além disso, a cooperação entre Brasil e Espanha no referido caso é encerrada e as medidas cautelares impostas durante a tramitação do pedido de extradição são suspensas. Alexandre de Moraes, por sua vez, teve uma reação inusitada, inesperada e truculenta diante da decisão da justiça espanhola. O ministro decidiu suspender o processo de extradição do traficante búlgaro Vasil Vasiliev, que solicitava pela Espanha. Não satisfeito, Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para que o embaixador espanhol fornecesse as explicações que, no caso, ele não forneceu. Isso está passando dos limites, porque Alexandre de Moraes está fazendo o que quer e ele acha que esse poder dele está também nas outras nações. E aí ele colocou no trecho da nota a seguinte frase, né? Estando essa decisão definitivamente firmada, encaminha-se a cópia à Subdireção-Geral da Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e ao serviço da Interpol, para que os efeitos procedentes sejam encaminhados. Isso quem determinou foi lá na Audiência Nacional da Espanha, na última instância da Justiça Espanhola, ou seja, o Supremo da Espanha decidiu não cooperar com as decisões de Alexandre de Moraes. E o Brasil caminha em passos céleres para o isolamento internacional, porque Alexandre de Moraes acha que manda no mundo. Os Estados Unidos são referência mundial de informação, pois os provedores de todo o mundo se alimentam de lá. Assim, com as polêmicas envolvendo Alexandre de Moraes, é inegável que os outros países tendem a seguir em concordância com os Estados Unidos e não com o Brasil. Logo, a decisão da Espanha
de não extraditar Eustáquio não causa espanto. Por outro lado, Lula já cria um ambiente diplomático muito ruim, só conseguindo conversar com o pessoal do foro e exploradores globalistas. Se Moraes começar a piorar o ambiente, logo estaremos isolados internacionalmente. E todo mundo sabe o que acontece quando se chega a esse ponto. Temos aí Cuba, Coreia do Norte, tantos outros países aí que são completamente isolados do mundo e que ninguém tem, né, atitude ou passa do pressuposto para poder, né, encaminhar aquilo que está acontecendo de fato no seu país. Tudo isso preocupa muitas pessoas de fora, tem preocupado muitas pessoas que estão de fato preocupadas com o nosso país e com o que está acontecendo nesse momento no nosso país. O Alexandre de Moraes está achando que ele é um deus, e ele pode fazer qualquer coisa no nosso país, mas ele não pode. Oswaldo Eustáquio, Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, todos esses fugiram do nosso país, né? O youtuber Monark está foragido. Aqui no nosso país nós temos Daniel Silveira, os presos do dia 8, ou seja, gente, quantas pessoas vão ter que ser presas, perderem passaporte, serem condenadas, tornozeleiras eletrônicas, para que o povo enxergue o quão nocivo Alexandre de Moraes é para a nação brasileira. Ele vai acabar com o nosso país, e essa decisão, e a outra decisão que ele tomou é muito pior. A decisão dele que tratava, né, a extradição de traficante juridicamente é errada e uma absurda e completa insanidade. O traficante que transportou 52 quilos de cocaína para Barcelona está agora, né, nesse momento na mesa para poder colocar, né, tudo o que está acontecendo diante do mundo. O jornalista Oswaldo Eustáquio criticou o STF. Realmente não há como se equiparar essas duas condutas para exigir reciprocidade da Espanha. Sob esse aspecto, o jurista André Marzivilla enumerou algumas questões fundamentais para o entendimento do quão absurdo é a decisão de Moraes quanto a esse caso. Isso só vem numa esteira da onde Alexandre de Moraes já passou de todos os limites. Claro que nós vamos estar aqui acompanhando tudo o que está acontecendo. Eu já volto com muito mais informação. Se inscrevam e, claro, deixem o seu like.